Enquanto a Iá vai descendo, acho que é primeiro agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer a presença de todas e todos aqui. A gente se junta porque os ouvintes, quando se conectam, pedem coisas boas, transformações acontecem nas nossas vidas. A primeira questão que a gente tem que trazer aqui é a comunicação de Exu. E, ao mesmo tempo, a capacidade, como é que fala a palavra? De percepção, de atenção da realidade. Exu é o orixá que faz com que a gente se comunique. A nossa capacidade de falar, nossa capacidade de argumentação, nossa capacidade de defesa das comunidades está ligada a Exu. Exu é o orixá que transforma a vida humana, ressignifica processos. Tanto é que, numa situação de injustiça, de vez recorrer a Xangô, recorre-se a Exu. Porque Exu vai ser preciso na resposta, vai ser preciso na transformação, na mediação, na elaboração da vida. E Exu tem vários epítetos, vários nomes, que são várias passagens de Exu. Exu é o orixá que é um dos primeiros deuses a vir ao mundo para tornar a Terra mais habitável e humanamente possível. E a compreensão de humanidade a partir da diáspora negro-africana é extremamente diferente do que nós temos aqui. Porque a riqueza está ligada a valores humanos, a valores sociais. A nossa capacidade de ser solidário, de ser afetivo, de ser preciso na nossa vida. Então, para que a gente tenha precisão no nosso cotidiano, a gente louva o orixá Exu, para que as coisas sejam precisas, objetivas, pragmáticas. A gente que vem da militância, o pragmatismo político ele tem uma importância, porque significa a gente acertar na estratégia. A partir disso, trazendo para a vida aqui, das relações, Exu nos ensina a sermos pessoas pragmáticas. E o pragmatismo de Exu é materializado por um valor fundamental, Suru, a paciência. E a paciência, a partir da concepção iorubá, ela se conecta com a nossa capacidade de olhar de forma, de fora o processo. Quando eu olho a realidade a partir de olhar mais crítico, de distanciamento, eu consigo compreender a realidade, eu consigo compreender as contradições e, a partir delas, fazer uma interferência. Então, Exu ajuda a gente a se conectar com essa comunicação. Tudo que a gente tem hoje é comunicação. Comunicação escrita, comunicação verbal, comunicação oral, a língua de sinais, a língua de Libra, os tambores são comunicações. Isso também se liga à divindade Exu, só que com uma diferença. O tambor é uma divindade feminina chamada Aion. Ela que conecta a comunicação entre o mundo visível, a partir da percepção Iorubá, ao mundo invisível. Então, o ato da gente estar aqui, se alimentar dos alimentos, dançar para os orixás, significa que nós estamos celebrando a vida. E celebrar a vida nos traz a ter a consciência, a precisão, o raciocínio, a conexão sagrado, ancestral de Exu. Diferente que a sociedade neocolonial vai falar da mãezudinha, que Exu é o diabo, que Exu é o demônio, porque Exu é o orixá que teve humanidade. E a mente humana e o corpo humano têm contradições. E a partir dessa concepção de que a mente humana, o corpo humano tem contradições, Exu nos ensina a compreender, a fazer a apreensão da realidade, entendendo que nós precisamos criar estratégias de comunicação que sejam louváveis. O que são estratégias de comunicação que são louváveis? Primeiro,
A comunicação sagrada dele, ancestral, é a comunicação que a gente fala com os deuses, por meio de Oriki, que são as rezas, por meio de Orim, que são os cantos, e por meio de Adurá, que são as rezas. A celebração que a gente faz aqui no espaço coletivo, ela é resultado de toda uma fusão de os elementos do reino vegetal, elementos do reino mineral, elementos do reino animal, que vão trazer para a vida humana o que nós chamamos de axé. E diferente de outras filosofias, o axé para nós é poder de materialização. A vida é concreta aqui e agora. Exu é concreto aqui e agora. O axé de Exu é concreto aqui e agora. Na nossa compreensão, Deus não está aqui. Deus está no nosso poro, está no nosso sangue. Ele vibra dentro de nós. E Exu cuida, além dessa parte, ele cuida da nuca, né? Da ligação do Ori com o corpo. Então, Exu tem um papel fundante e fundamental na vida da gente. E ele não é o diabo. Ele é o Deus da paciência, ele é o Deus da observação, ele é o Deus da praxis. Tem orixá mais humano que Exu, que a materialização dele é o falo, a terra, as larvas do vulcão. Tanto é que o assentamento de Exu vai numa pedra chamada Yangui. O que é Yangui? É quando o vulcão explode, aquela larva que seca, ali está a força de Exu, para nós que cultuamos orixá. Porque ali tem ferro, ali tem a larva seca, ali tem o magno direto, extraído do centro da Terra. É que faz com que o índice seja equilibrado. Se não houver a larva de vulcão segurando a Terra, acabou a humanidade. Então, Exu é esse orixá, esse Deus preciso, comunicativo, forte, transformador, bom. E nas suas várias caminhadas, tem o Exu que nos defende e neutraliza as energias negativas. Exu Shibidi. Tem o Exu que a gente vai até a estrada para que onde a gente caminhar, a gente tenha axé, felicidade, força, sucesso. Exu, Obai Koritá. Existe Exu Alaqueto, existe Exu Odara, Exu Opiton, que é o que eu vou vestir hoje, que é o que vai fazer a transformação da vida. Existe o Exu Akoni, que é o que cuida da nossa história a partir dos nossos ancestrais. Que cuida da nossa história a partir dos nossos ancestrais. Então, a noite de hoje é para a gente louvar esse grande Deus, que é oxigenador, que é transformador. E depois dele, não tem como não falar do grande construtor, o pai da mecânica, o ferro do nosso sangue, Ogum. Ogum, nas suas passagens, Ogum, a casa de Ogum, né? O pessoal até canta da Umbanda. A casa de Ogum não tem porta, não tem janela. Por que a casa de Ogum não tem porta, não tem janela? Porque Ogum foi o orixá mais generoso do panteão africano. Ele ensinou ao Oxóssi, que é o seu discípulo, a estratégia da agricultura, a estratégia de transformação da pedra do ferro em metal, em objetos, desde a plantação até a arquitetura de todo o continente africano e do mundo estão ligados à presença de Ogum. Um sangue sem ferro tem vida? Né? Uma pessoa, se tiver muita anemia, ela pode perder a vida. Daí, nesses casos que a pessoa tem problema de anemia, em casos que a pessoa tem problema de risco de vida, dedica-se
oferendas ao orixá Ogum, para que Ogum ressignifique processos na vida, para que Ogum traga para a vida das pessoas condições de materialização do trabalho. Porque Ogum é essa figura que transforma o ferro, e ao transformar o ferro, ele elabora outras coisas. E aí ele tem seus caçadores, que são tão importantes quanto Oxóssi. O que vai, a partir do ensinamento de Ogum, criar as estratégias. As estratégias de caça, as estratégias aonde o povoado vai se organizar. Tanto é que no mês de janeiro, quando é feito o festival de Obatalá, em Leifé, é exposta a cabeça de Oxóssi. Oxóssi morreu defendendo o território Yorubá. Oxóssi morreu defendendo seu povo. Ele era um homem negro, baixo, estatura baixa, mas que com uma flechada matou muita gente. Então ele defendeu o seu povo. Ele defendeu o seu território. Defendeu o seu legado. E Oxóssi, ele também, junto com Ogum, tem um papel importante, a generosidade. E esses orixás, e a filosofia dos orixás, é uma filosofia progressista. É uma filosofia coletiva. E é uma filosofia de bem-estar. E que nós hoje usamos palavras, né? O bem viver. Gente, o povo preto já pensava isso antes de tudo. A dinâmica da coletividade, a dinâmica de que a comida é para todos, a dinâmica daquilo que eu planto e caço é para a aldeia, a dinâmica de que os filhos é coletivo, vem dos saberes ancestrais da Mãe África. Então, cultuar o orixá é o tempo todo descolonizar. Descolonizar o pensamento, descolonizar as ações. E quando a gente descoloniza, a gente passa a enxergar o orixá e trazer o valor dessa força para a minha vida aqui, cotidiana, terrena. E o mais jovem caçador, Ologum Edé. O que traz brilho na vida. Quando uma pessoa tem problemas de depressão, a gente recorre a Ologum Edé. Para que o Ologum Edé traga para a vida o brilho. Ologum Edé é um caçador. Diferente do que a mitologia reproduzida colonial vai dizer, que ele é metade homem e metade mulher. Não. Ele é um caçador, que era filho de Oxum, que aprende com Oxum os encantos do brilho, os encantos do cuidado com o coletivo, os encantos do afeto. E, com seu pai, a estratégia da caça. E com o Oiá, ele vai aprender a ter força. Porque ele vai ter um momento no seu mito que o Ologum Edé vai viver com o Oiá. E além desses 3 orixás, tem um caçador importantíssimo, que nunca se fala, que é Akogum. O grande mago, o grande feiticeiro, o que transforma coisas. Akogum é uma divindade que ressignifica a vida, que se pinta de preto e de palha, que com magia defende sua aldeia. Esse é um orixá. Eu acho que eu vou subir o vídeo dele essa semana. Quando a gente foi para a África, eu e a Márcia, o Babá Marcel Júnior que vai chegar, uma das magias que a gente passou lá foi a de Akogum. E precisa do elemento fogo. E teve chuva de tempestade. Teve... E aquele fogo, né? Não apagava. E aí, aquelas mulheres, que são mais de 50, 60 mulheres e orixás, sacerdotisas, que nos pintam durante a nossa vivência lá. Que vai ali nos mostrando que, peraí, tudo bem que a gente precisa discutir a realidade, mas existem coisas que são nossas e que a humanidade ainda não tem respostas. Não tinha uma cabana naquele fogo. Não tinha nenhum elemento
de combustão, gasolina, pólvora, só a madeira e o fogo. E passava dias, entrava dias, e aquele mesmo fogo, 21, né? 15 dias lá, mas que a gente ficou 2 dias. Mas antes e o banho, a panela que fica o banho, que a gente prepara aqui, tudo, o fogo. Então, a gente tem muito que aprender com a sabedoria ancestral, que a partir dela a gente extrai respostas objetivas para a vida. E aí Ogum é esse grande feiticeiro. E um outro grande feiticeiro é detentor das folhas. Cossieu e Cossieu orixá, sem folha não tem orixá. Sem folha não tem cura. Né? O grande pai da medicina Ogum. Ogum significa o feitiço, a magia. Sabe aquela coisa que a gente reproduz às vezes no dia a dia, no senso comum? Ah, a criança está agitada, dá um banho de folha de laranjeira com manjericão para acalmar a criança. Isso é medicina ancestral iorubá. E foram, inclusive, os povos iorubás que fizeram a primeira cirurgia de crianças siamesas no mundo. Então, a gente tem muito que aprender com os povos tradicionais africanos, desde o processo de produção de arquitetura, agricultura, produção da vida, alimentação, matemática, alimentação saudável, que se alimentam de grãos, porque já tem as questões que são da nossa biologia negro ancestral. Então, a maioria de nós negros, ou se não tem, vai ter problema de hipertensão. Se a maioria de nós negros, se não tem, vai ter problema de diabetes, porque está na nossa genética. E se a gente não cuida da alimentação, né, a gente não dá conta de viver bem nessa vida e com longevidade nessa terra. Além desse grande Deus, que é o sangue, que são as folhas, que é a magia, que as favas, a gente tem uma outra divindade que caminha com sangue, que é Erinlé, a grande caçadora. Porque diferente da história colonial, a história decolonial, as figuras, a presença, o corpo, é um corpo feminino. E Erinlé foi essa guerreira. Erinlé foi essa caçadora. Inclusive, existe um rio dedicado a Erinlé nas terras iorubás. E aí eu falo a partir da concepção iorubá. Em outras tradições, como nos povos banto, existe a divindade feminina de Oxóssi. Então, o continente africano tem as suas riquezas, tem as suas belezas, e ainda sofre com o neocolonialismo que, durante a história passada e presente, continua tentando apagar, né, uma terra de tanta riqueza, beleza e fartura. E um outro Deus, que não tem como não falar, é Ekun, os indomáveis, os invencíveis, o grande rei da floresta, o leão e o leopardo. E para a concepção do Iorubá, existe a manifestação do orixá como vida humana, mas também existe o elemento do orixá no reino vegetal, no reino mineral e no reino animal. A materialização de Ekun é o símbolo do leopardo, o símbolo daquele que vai à luta, que vai à caça, que vai à busca da sobrevivência, que foca, que tem objetivo. Então, todos esses elementos a gente passa por um processo de iniciações para acumular esse axé e para vir para cá e ir para a rua. Fazer o que a gente sabe fazer e fazer bem, que é cuidar da nossa vida e cuidar da nossa vida coletiva. Porque é isso que a gente faz na casa de axé. E para finalizar, eu não tenho como agradecer. Enquanto eu viver, enquanto eu caminhar nessa terra, enquanto meus pés continuarem pisando onde a minha cabeça pisa, não tem como não agradecer essas senhoras, a tia Ângela. Obrigado.
40 anos que a tia Ângela tá... Antes de eu nascer, a tia Ângela estava com a minha mãe cultuando orixá. E se hoje eu culto orixá, é porque eu aprendi com elas a fazer um banho, a preparar uma comida de orixá. E a gente não faz orixá sozinho. A gente precisa desse espaço aqui, ó, coletivo. A gente precisa da dança, a gente precisa do alimento. Porque tudo que a gente come na casa de axé é para nos tornar forte. Aí a pergunta é, por que o sacrifício animal? Como que o orixá pega a energia do bicho? É isso, no processo natural de decomposição. A gente tem resposta científica para isso. É no processo biológico da decomposição. Que a força ali retira o elemento que a gente precisa para a nossa vida. E o sangue não é para orixá, viu, gente? Dá para cultuar orixá com folha, com água e com elemento sagrado. Mas a gente precisa o tempo todo se conectar ao útero sagrado da Mãe Terra e fazer ritos tradicionais. Porque é isso que a gente faz aqui, ritos tradicionais. Para poder ter o axé necessário para poder viver bem essa vida. Axé? Axé. Então vamos louvar Exu, vamos louvar